Lei do menor esforço. Ó, bora lá então. Parte final do nosso conteúdo, que é gigante, né? Vocês viram? A gente está aí há 6 semanas falando, pelo menos 6 semanas, falando de um único tema, que é eletroquímica, né? Então agora essa é a última aula sobre eletroquímica, especificamente eletrólise. Então, deixa eu fechar aqui meu zap aqui. Peraí. Então, como eu estava dizendo, né, a gente está aqui há 6 semanas falando de um único assunto, né, que é bem extenso, que é a eletroquímica. E a gente, na aula passada, a gente parou, deixa eu ver aqui, em eletrólise aquosa, não é isso? Só relembrando, ó, a eletrólise, ela se divide, deixa eu voltar aqui, ó. A eletrólise, ela se divide em eletrólise aquosa e eletrólise ígnea. Ambas as eletrólises têm a mesma ideia. Qual é a ideia? Você aplicar uma corrente elétrica e você aplica uma corrente elétrica no qual vai acontecer a descarga dos íons, né, no cátodo e no anodo, né? Sendo que a eletrólise ígnea é uma eletrólise que não precisa de água, né, para ela acontecer. Enquanto que a eletrólise aquosa, como não está dizendo, precisa de água, né? Por quê? Qual é o princípio básico da eletrólise? Você precisa ter íons livres para acontecer a eletrólise. E existem duas maneiras de produzir íons livres na química. Ou dissolvendo em água, ou aquecendo o composto na temperatura de fusão dele. Então, por exemplo, o cloreto de sódio, eu consigo produzir íons de cloreto de sódio sem água, mas aquecendo no ponto de fusão do cloreto de sódio, que é em torno de 1500 graus Celsius. Então, o que a gente faz? Na eletrólise ígnea, a gente aquece, né, o composto no ponto de fusão, e aí acontece a formação dos íons, né, nesse caso aqui, Na e Cl-. O Cl-, ele vai se caminhar para o polo positivo, por ser negativo, né, ele vai caminhar para o polo positivo, e o Na+, por ser positivo, vai caminhar, vai em direção ao polo negativo. E ali acontecem as reações, né? Mas para isso eu preciso de quê? Eu preciso de uma fonte, eu preciso de uma bateria, né? Ou uma fonte de corrente contínua para acontecer o processo. Beleza? Muito bem. E aí nós demos exemplo da eletrólise do cloreto de sódio, ígnea. E depois demos exemplo da eletrólise ígnea do óxido de alumínio, né, para produzir o alumínio metálico, né, industrialmente assim que é feito, né, a maneira de se fazer alumínio metálico é através da eletrólise ígnea do Al2O3, que é o óxido de alumínio proveniente do mineral chamado bauxita, né, que é esse mineral aqui, né, parece um solo, parece terra, né, mas é um mineral chamado bauxita, contém o óxido de alumínio. E através da eletrólise dele, dessa bauxita, a gente consegue obter aqui alumínio metálico, né? Aplicando aqui, obviamente, uma corrente. Esse exemplo, falamos depois da eletrólise aquosa, né? A eletrólise aquosa, a dificuldade da eletrólise aquosa é o seguinte, que na eletrólise aquosa, qual é a vantagem? Né? A vantagem é que na eletrólise aquosa você não precisa aquecer. Você produz íons dissolvendo o composto em água. Mas qual é a desvantagem? A desvantagem é que, como você está fazendo a eletrólise em água, você tem ali íons H+, e OH- provenientes da água que podem competir, né, com o cátion, né, o H+ vai competir com o cátion, e o OH-, que é o ânion, vai competir com o ânion ali em questão, né? Então, por exemplo, eu tenho uma eletrólise do cloreto de sódio. O cloreto de sódio vai produzir Na+ e Cl-. Mas como eu tenho água, também vai ter H+ e OH-. Então, eu vou ter uma competição do H+ com Na+,
e vou ter uma competição do H- com Cl-. E aí existe um critério, existe uma regra, né, assim, uma ordem de preferência de quem vai para o polo, para cada polo, no caso da eletrólise aquosa. Na eletrólise ígnea, como a gente falou na aula passada, na eletrólise ígnea não tinha essa questão da competição. Por que não tinha? Porque na eletrólise ígnea eu não tenho água, então eu não tenho competição. Eu só tenho um cátion e só tenho um ânion, né? Na aquosa eu tenho 2 cátions e 2 ânions. E aí só um dos 2 cátions é que vai e só um dos 2 ânions é que vai, ok? Falamos então, demos exemplo da eletrólise aquosa do cloreto de sódio, que eu falei, ó, vocês podem fazer isso em casa, né? Pegar lá até o Matheus mandou um vídeo essa semana, né, que ele fez em casa, né? Pegou uma fonte, né? Você pode pegar um copo com cloreto de sódio, né? Com água e cloreto de sódio, pegar uma pilha, uma bateria, uma fonte que está estragada aí, né, de celular e tudo mais, desencapar os fios e colocar na solução. Quando você coloca na solução, imediatamente você vê formando lá 2 gases, né, que é o gás Cl2 e o gás H2 aqui, ó. A gente, só lembrando, ó, tá bem confuso aqui, mas ó, no polo positivo forma o gás Cl2 e no polo negativo forma o gás hidrogênio. Além disso, eu tenho a formação da soda cáustica, né? Isso tem a ver com a aula passada. Beleza. Avançar aqui um pouquinho. E aí, pessoal, antes da gente recomeçar aqui, ó, vamos diferenciar pilhas de eletrólise, né? Mais uma vez diferenciar isso, porque isso gera muita confusão. Qual é o esquema de uma pilha? O esquema de uma pilha é esse aqui, ó. Eu tenho uma placa de um metal mergulhada na solução desse metal. Eu tenho a placa de outro metal mergulhada na solução desse metal. Como são metais diferentes, esses metais diferentes, quando conectados, geram uma diferença de potencial, uma DDP, né, uma força eletromotriz. Isso através de um processo espontâneo. Note, não tem nenhuma fonte aqui, ó, no circuito, né? Eu tenho aqui uma DDP medida, né, uma corrente que é gerada espontaneamente nesse processo, beleza? Já uma eletrólise, não, ó. Numa eletrólise, eu preciso de uma fonte, eu preciso de eletrodos, e esses eletrodos não necessariamente são eletrodos dos metais aqui, ó. São eletrodos, geralmente, que a gente usa, eletrodos inertes, que a gente chama, ou é um eletrodo de grafite aqui, ó, ou é grafite, ou é aço inox, por exemplo. O aço inox é até melhor, né, que o grafite, porque o aço inox tem uma certa estabilidade, o grafite não, mas o contrário, o grafite é muito barato, o aço inox é bem caro, né? Então, note a diferença, ó. Aqui eu tenho o metal zinco e o metal cobre, por exemplo, na pilha de Daniel. Aqui não, aqui eu tenho eletrodos que não são feitos de metais para gerar DDP. Aqui esse eletrodo é simplesmente para um bom condutor de corrente elétrica, né? Por exemplo, o grafite, que é um bom condutor de corrente elétrica, ou aço inox, ou níquel, tudo mais, e por aí vai. E aí eu preciso ter uma fonte, né? Preciso ter uma fonte de corrente contínua. A reação de redução vai continuar sendo o catodo. A reação de oxidação vai ser o anodo. Só muda a questão da polaridade, porque lá nas pilhas, lembra que os elétrons saem aqui, ó, saem da placa de zinco e vão em direção à placa de cobre. Então, aqui a placa de zinco, que acontece, ó, olha a doideira aqui, ó, a placa de zinco, que acontece a oxidação, é o anodo. O ânodo, tanto faz, mas é o polo negativo. E aqui, ó, o eletrodo de cobre, que acontece, o cobre 2+, a solução vai capturar os 2 elétrons, transformar em cobre 0, e vai aqui aumentando a massa aqui, ó, de cobre, né? Aqui é a redução, ó. A redução é o cátodo, ou catodo. Esse aqui é o polo positivo. Ok? Lá nas baterias, lá na eletrólise, inverte a polaridade, ó.
o cátodo passa a ser o polo negativo e o anodo passa a ser o polo positivo. Por quê? A polaridade, quem dita a polaridade é a bateria, né? A fonte ali, ó. É ela que dita a polaridade, certo? Por isso que ocorre essa inversão de polaridade nas pilhas em relação à eletrólise. A única coisa que muda seria isso, tá? A questão da polaridade. Muito bem. Aqui, ó, a gente vai começar agora a falar, para terminar o nosso conteúdo, nossos conceitos, é o seguinte. Eu tenho, por exemplo, vamos supor que eu tenha lá uma solução de cobre, íons cobre, em água. E aí, opa, um minutinho que bugou aqui. Eu tenho uma solução de íons cobre em água. E a água tem, obviamente, a gente sabe que tem H+ e OH-. O que vai acontecer? Quando eu conectar esse sistema, né, usando aqui uma fonte aqui, ó, uma fonte de corrente contínua, se eu conectar o lado negativo da fonte, ó, o lado negativo da fonte, a uma peça que eu quero revestir, por exemplo, aqui está usando uma chave, ó, está usando uma chave, para colocar como exemplo. Aí eu coloco essa chave mergulhada nessa solução de cobre. O que vai acontecer? Bom, essa chave, como está ligada ao polo negativo da minha fonte, ela vai ficar negativa também, não é isso? Ela vai ficar negativa. E o que vai acontecer? Bom, eu tenho íons cobre e tenho H+ na solução. Quem que vai para a chave? É o H+ ou são os íons cobre? Vamos lá, pela lista de preferência, ó. Vamos voltar aqui, ó. Pela lista de preferência, o H+ está aqui, ó. Demais cátions, incluindo cobre, né, tem preferência em relação ao H+. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que os íons cobre que estão na solução vão ir para a chave. Vai acontecer essa reação aqui, ó. Cobre 2+, mais 2 elétrons, se transformando em cobre 0. Eu vou ter aqui a chave sendo revestida pelos íons cobre da solução. Aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês de como seria isso, ó. Vou dar play aqui rapidinho. Tá em inglês aqui, tá, pessoal? Mas nada demais. Deixa eu ver se tem legenda aqui para ajudar. Mas eu sei que tem só poliglota aí. Não tem legenda, né? Tá bom. Mas, enfim, observa aí. Electrolysis is now happening. Copper ions in solution are connected to the key. Meanwhile, in oxidation reactions, copper strip create more solution. After about 20 minutes, here is our result. While we don't get a high-quality finish like professional copper did, you can see how the surface of the key is now coated with a layer of bright copper. Go ahead and try this project yourself. Visit homescienceschools.com to find all the um vídeo bem curtinho, né, para mostrar como se faz a eletrólise. Aqui tem outro, peraí. Deixa eu ver se tem outro aqui, acho que tem. Aqui tem um outro que é que o cara aqui faz a eletrodeposição do cobre num anel de aço inox. Quer ver, ó? Muito bem, pessoal. Nosso objetivo aqui é fazer a cobreação desse anel de aço inox. Revestir com a película de cobre. Está conectado a um fio preto, portanto ele é o polo negativo, a todo. E conectado ao fio vermelho nós temos aqui fios de cobre. Lembrando que o fio vermelho é o polo positivo, portanto o anel. Nós vamos mergulhar numa solução de sulfato de cobre. Vamos conectar aqui a uma fonte de computador, 5 volts, 3 amperes. Vamos observar a reação
E a gente volta para estar mostrando para vocês. Muito bem, já conectamos aqui os fios à fonte. Eles estão mergulhando na solução aqui. Cuidado para guardar alguns minutos. Todo o anel revestido. Lembrando que é uma reação química denominada eletrólise. Reações de redondez. Ok? Uma reação. Vamos aguardar daqui a pouco aqui. Bem, passado aqui 30 minutos, vamos pegar aqui a fonte. Esse é o resultado. Vamos agora trazer a limpeza e o polimento para a gente volta para estar mostrando para vocês. E pessoal, esse é o resultado final do nosso anel. Sofreu cobreamento. Fizemos o sistema de galvanoplastia. Este é o resultado final após o polimento e a limpeza. Então, ficando por aqui, um abraço. Entenderam aí, pessoal? A todos e até o próximo. É bem simples esse procedimento. Aqui tem outro que ele faz aqui com outro vídeo. Na internet está cheio disso aí, tá? Ele transforma reveste a superfície de um isqueiro ali com níquel, né? Ele faz com níquel, uma solução de níquel, e aí fica dessa cor aqui prateada, tá vendo? Fica bem bonito. Esse aqui do anel, vocês podem fazer em casa, dá para fazer em casa. Por quê? Essa solução de sulfato de cobre aqui, ela não é difícil de encontrar. Aliás, o cobre aqui, sulfato de cobre, não é difícil de encontrar. Você, em loja de agropecuária, né, tipo essas lojas que vendem ração, tudo mais, adubo, eles vendem o sal lá, sulfato de cobre. Lá na agricultura é usado para outra coisa. Mas você consegue comprar isso. Você compra esse sal, dissolve em água, usa uma fonte ali, nesse caso, ele usa uma fonte de computador, né? Você pode usar uma fonte de carregador de celular, por exemplo, desencapa, né, os fios, e aí você tem que lembrar sempre de conectar a peça que você quer revestir, você tem que conectar ao polo negativo. Por que é o polo negativo, né? Só lembrando aqui, ó, que atrás que a gente mostrou, por que tem que ser o polo negativo, né, ligado lá? Porque como o que você quer revestir é um cátion, é um metal ali, né, que é um cátion, por exemplo, você quer revestir com zinco, é zinco 2+, você quer revestir com cromo, é cromo 3+, você quer revestir com prata, por exemplo, é prata Ag+. Então vai ser sempre o metal, né, vai ser sempre o cátion. E o cátion tem que ser capturar elétrons. Ele vai capturar elétrons aonde? Para se reduzir, ele vai se capturar elétrons no polo negativo. Se você inverter, essa reação não vai acontecer. Você não vai conseguir fazer esse revestimento. Mas, enfim, dá para fazer isso em casa. Ó. Solução de sulfato de cobre você compra o sulfato de cobre em loja de agropecuária, dissolve isso em água, né, faz uma solução, num copo, por exemplo, e coloca a peça mergulhada na solução que você quer revestir. Beleza? Tranquilo aí? Isso é um processo básico chamado de galvanoplastia, né? Que é o processo de você revestir uma peça metálica. E aí você troca a solução com aquilo que você quer revestir. Por exemplo, você quer revestir com prata, você vai usar um sal de prata. Você quer revestir com ouro, por exemplo, folhear ouro, né? Como é que é o processo de folhear ouro? Exatamente esse processo, né? Ele vai pegar um cordão que é feito de um material barato lá, um ferro, por exemplo, um aço, vai mergulhar numa solução de ouro e vai proceder esse fenômeno aqui, que é a eletrólise. Vai colocar o cordão ligado ao polo negativo
dentro de uma solução de sal de ouro. Pessoal, existe sal de ouro? Existe, né? É barato? Não é barato. Óbvio que não é barato, mas dá para fazer isso. Alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Bom, então aí, né, o que vai acontecer? Só enfatizando, né, eu tenho uma bateria, né? A bateria vai ter o polo negativo, o polo positivo. O polo negativo, então, que é esse, ó. Esse aqui é o polo negativo, porque está ligado ao polo negativo da fonte, né? Eu tenho íons cobre na solução. Os íons cobre, 2+, vão capturar 2 elétrons aqui no polo negativo, que é o cátodo, né? Vai se transformar em cobre zero. Então, a peça metálica, né, do metal lá vai ser revestido com cobre metálico. E por que ele coloca uma plaquinha de cobre lá do outro lado? Isso não é obrigatório, tá? Isso não é uma obrigação do outro lado ter uma plaquinha de cobre. Por que isso acontece, né? Isso é para quê? É para alimentar a solução aqui com íons cobre. É para não terminar a solução de íons cobre. Por quê? O que vai acontecer? Desse lado aqui, ó, vai acontecer o revestimento da peça. Do outro lado, o que vai acontecer? Essa plaquinha de cobre que está aqui, ó, vai acontecer o seguinte com ela. O cobre metálico vai se transformar em cobre 2+, e liberar os 2 elétrons. Esses 2 elétrons, então, vão caminhar aqui, ó. Vão caminhar pelo circuito para chegar no cátodo, né? De forma que aqui, ó, o cobre 2+, aqui, ó, que é oxidado, ele vai passando para a solução. Para quê? Para alimentar essa solução de íons cobre 2+, que vai exatamente depositar na peça metálica, né? Se você colocar outra peça metálica aqui, essa peça metálica vai ceder elétrons também. Por exemplo, um fio desencapado, né? Alguma coisa nesse sentido que tem ferro, né? O ferro vai sendo oxidado para liberar elétrons para o sistema. É uma estratégia aqui, se você quer revestir com cobre, por exemplo, você colocar uma plaquinha de cobre aqui desse lado. Se você quer revestir com prata, você colocar uma plaquinha de prata aqui do outro lado. Essa é uma estratégia industrial, vamos dizer assim, para não contaminar muito a sua solução. Diga, Laísa, o cátodo sempre será o negativo? Então, Laísa, olha só. Vai ser sempre o negativo. Isso aí, Dalvi. Vai ser sempre o negativo na eletrólise. Vai ser sempre o negativo na eletrólise. Aqui, ó, cátodo, ó. Cátodo está ligado ao polo negativo. E o anodo está ligado ao polo positivo. Nas pilhas, inverte. Inverte. Por que inverte? Bom, cátodo e anodo, cátodo vai ser sempre a reação de redução. Não importa se é pilha ou eletrólise. Tá? E anodo vai ser sempre a reação de oxidação. Não importa, isso não vai mudar nunca. A única coisa que... Isso, mas confunde muito, Laís. Isso é muito comum, tá? Eu lembro, quando eu estudava lá no ensino médio e tal, quando eu resolvi estudar, na verdade, que no ensino médio eu estudei bosta nenhuma, eu estudei quando eu precisei passar para vestibular, né? Na época nem Enem existia, lá nos tempos dos dinossauros, né? Cara, isso me confundia muito, né? Porque é cátodo e anodo, polo positivo e polo negativo, mistura tudo, né? Parece que isso está tudo misturado. Lembrar sempre, cátodo e anodo não muda, é fixo. Cátodo é sempre a reação de redução. E anodo é sempre a reação de oxidação. Não importa se é pilhas ou se é eletrólise. Só que na eletrólise, o grande detalhe é quem dita a polaridade do sistema, quem dita a polaridade é a sua fonte. Então, se a bateria, se o eletrodo, né, o eletrodo está ligado no polo negativo, esse eletrodo vai ser o polo negativo do seu sistema. Se o eletrodo está ligado ao polo positivo da sua bateria, esse vai ser o polo positivo. Igual está mostrado aqui, ó, por exemplo, ó, o sisteminha aqui, ó. Esse aqui, onde está ligado a chave, ó,
onde está ligada a chave, é o polo negativo. Mas no polo negativo é que vai acontecer a reação de redução. Então, a reação de redução é o cátodo, ou cátodo. Então, o polo negativo aqui na eletrólise, ó, o polo negativo está associado à reação catódica. E o polo positivo está associado à reação anódica. Tá. Bom, continuando aqui. Bom, na internet tem vários vídeos, né, falando sobre eletrólise, tipos de eletrólise metálicas diferentes. Aqui, por exemplo, ó, é uma situação no qual ele está usando o revestimento aqui de um garfo, né? Um garfo de metal aqui ligado ao polo negativo, ó. Tá ligado ao polo negativo. Aqui o que vai acontecer? Ele coloca um sal de prata aqui no sistema, um sal de prata. Prata, a carga é +1, carga fixa. Ele vai chegar aqui no polo negativo, vai capturar um elétron, vai se transformar em prata 0, né? Ó, é reação de redução. A reação de redução está acontecendo onde? No polo negativo do sistema, né? E aí vai começar a revestir esse garfo aqui, ó. Ele vai começar a ser revertido por prata metálica, né? Sólida. E aqui do outro lado, o que ele colocou? Ele colocou uma plaquinha de prata metálica. Por quê? Aqui, ó, nessa placa vai acontecer o inverso. A prata metálica vai se transformar em prata mais e liberar um elétron. Esse um elétron vai ser usado para quê? Ó? Vai caminhar aqui a bateria, vai trazer esse um elétron, jogar aqui no garfo de novo, né? Para retroalimentar esse garfo aqui de elétrons, né? Esse garfo tem que estar cheio de elétrons para a reação acontecer. Então, essa é uma forma aí de fazer o revestimento de peças metálicas. Olha aqui, ó. O processo de galvanização consiste no revestimento metálico de peças condutoras, que são colocadas como eletrodos negativos em um circuito de eletrólise. Observe o esquema abaixo. Então, o que ele faz aqui, ó? Ele coloca uma chave ligada a uma fonte de corrente contínua e, obviamente, coloca a chave no polo negativo. Então, essa chave está mergulhada numa solução de níquel, sulfato de níquel. Sulfato de níquel, pessoal, ó, sulfato de níquel é um sal que vai dissociar, liberando níquel 2+, e SO4 2-. E aí, o que vai acontecer? O níquel 2+, que está dissolvido na solução, ele vai, como é positivo, ele vai para o polo negativo. Então, o níquel 2+, vai capturar 2 elétrons e se transformar em quê? Em níquel 0, né? Então, a minha chave aqui vai ficar toda revestida, né, de níquel 0. Beleza? Isso onde? No polo negativo, ó, na reação chamada reação catódica. Reação catódica. Vamos ver o que ele está perguntando aqui, ó. Considere as seguintes afirmativas. Na chave, afirmativa 1, na chave ocorre a reação níquel 2+, mais 2 elétrons, transformando em níquel 0. Perfeito, ó. Níquel 2+, mais 2 elétrons, níquel 0. Então, o níquel 0 vai começar aqui a formar uma massa aqui, ó, uma película nessa chave, ok? Vai revestir essa chave. Então, tá certo essa afirmativa. Verdadeiro. No polo positivo, quem é o polo positivo? É esse aqui, ó. Esse é o polo positivo. No polo positivo, ocorre a oxidação do níquel. Então, o que vai acontecer aqui ó, no polo positivo? Ó? No polo positivo, eu tenho a placa de níquel. Placa de níquel 0. Vai acontecer o que com ele? Vai se transformar em níquel 2+, mais 2 elétrons. Esses 2 elétrons é que vão caminhar pelo circuito aqui, ó, para chegar até a chave, né? Então, isso aqui é uma reação de oxidação, ó. Níquel 0 passando para níquel 2+, é uma reação de oxidação. Portanto, a afirmativa 2 está verdadeira também. Afirmativa 3. No polo positivo, ocorre a reação níquel 0, níquel 2+, mais 2 elétrons. Acabamos de escrever isso, né?
polo positivo, vai acontecer exatamente essa reação. Também está verdadeira. O eletrodo positivo sofre corrosão durante a eletrólise. Quem é o eletrodo positivo? Aplicado ao polo positivo. Ocorre corrosão? Sim. O níquel 0 vai se dissolvendo aqui, ó. A níquel 2+, que vai passar para a solução. Então, também está verdadeira essa alternativa. A chave é corroída durante o processo. Contrário, né? A chave, ela vai aumentar a massa durante o processo, por quê? Porque uma película de níquel vai ser formada ali. Então, está falso essa alternativa aqui. Então, estão verdadeiras 1, 2, 3 e 4. Né? Alternativa aqui, letra B de bola. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Posso seguir? O nosso desafio agora é o seguinte, pessoal. O nosso desafio é terminar o nosso conteúdo perguntando assim, ó, qual a massa depositada aqui, ó? Por exemplo, né? Ou a pergunta é, qual é a corrente que eu devo aplicar para depositar uma massa de tantos gramas de níquel nessa chave? Né? Por quê? De que depende essa película aí ser formada na chave de níquel, nesse caso? Depende de duas coisas principais. Depende da corrente, aliás, depende de uma coisa só, né? Depende da quantidade de elétrons que chega aqui na chave. E a quantidade de elétrons que chega aqui na chave, ela é função de quê? Ela é função da corrente, ou seja, da amperagem ali da fonte, e ela é função do tempo. Dessas duas coisas. Então, vai chegar mais ou menos elétrons aqui nessa chave, se a corrente for maior ou menor, ou se o tempo for maior ou menor. Se eu deixar essa chave aqui 1 hora mergulhada, eu vou ter uma massa depositada. Se eu deixar 2 horas, a massa vai ser o dobro. Ou seja, a massa do metal depositado é proporcional ao tempo e proporcional à corrente aplicada nesse sistema. Né? Então, só relembrando, corrente, né? A corrente, ela se relaciona com a carga e o tempo, não é isso? Corrente é carga sobre o tempo, não é isso? Isso acho que vocês sabem muito bem, melhor do que eu, né? Então, a corrente é a carga. Carga é o quê? Em Coulomb, né? Carga em Coulomb. Tempo aqui em segundos, né? O tempo aqui é dado em segundos. Então, a corrente do sistema é a razão da carga pelo tempo, né? O que seria a carga? Né? A carga é a quantidade de elétrons que está chegando no seu sistema, né? Dividida pelo tempo. A velocidade com que esses elétrons, vamos dizer assim, estão transitando é pelo tempo. Seria isso, ou a quantidade, né? O volume de elétrons que está transitando pelo tempo. Então, carga em Coulomb, né? Carga em Coulomb e tempo em segundos. Então, a gente precisa dessa primeira definição aqui, né? Para a gente começar a determinar qual é a massa que vai ser depositada aqui na superfície de um metal. Então, a gente vai começar a misturar as coisas agora. A gente vai misturar um pouco de cálculo estequiométrico com eletrólise, tá bom? Cálculo estequiométrico com eletrólise. Beleza. Vamos agora fazer o seguinte, olha. Um elétron, qual é a carga de um elétron? Um elétron tem que carga? Vocês lembram? Vocês já viram isso em algum lugar? Já estudaram? Elétron é uma partícula do átomo, né? Constituída lá do átomo, contida no átomo, que tem carga elétrica. Qual é a carga elétrica de um elétron, né? A carga elétrica de um elétron é 1,6
vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Essa é a carga de um elétron. É uma constante, né? Um valor constante. É negativo, né? Porque a carga elétrica do elétron a gente sabe que é negativo. Mas vamos deixar em módulo aqui, né? Um elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa é a carga de um elétron. Se eu quero calcular a carga de 1 mol de elétrons, quanto que vale a carga de 1 mol de elétrons? 1 mol de elétrons. E quanto que vale 1 mol de elétrons? Vamos lembrar lá do primeiro ano? Quanto que vale 1 mol de alguma coisa? Escreve para mim aí, ou abre o microfone e fala, por favor. Quanto que vale 1 mol de alguma coisa? 1 mol de moléculas, 1 mol de... Isso aí. 6 vezes 10 elevado a 23. Positivo, tá, Tomás? Elevado a 23. O expoente aqui é positivo. Então, se um elétron, pessoal, se um elétron tem essa carga, 6 vezes 10 é 23 elétrons, que é 1 mol, vai ter que carga? X. Se você faz uma regrinha de 3 aí, ó, você vai achar um valor, que é 96.500. Ó, elétron corta com elétron, qual a unidade? Coulomb. O que é isso aqui, ó? 96.500 é a carga em Coulomb de 1 mol de elétron. Beleza? Essa aqui é uma constante chamada Faraday. É um Faraday. Um Faraday. Um Faraday, um F, é igual a 96.000... Ô, caramba! 96.500 coulombs, ok? Isso vale 1 Faraday. Em outras palavras, é quantos coulombs, né? Quantos coulombs? Qual é a carga de 1 mol de elétrons? Mas, pessoal, por que você está falando isso? Porque isso aqui vai ser muito importante para a gente, vocês vão entender por quê, na hora que eu começar a fazer alguns exercícios aqui agora, tá? Alguma pergunta dessa demonstração que eu acabei de fazer? Alguma pergunta? Porque a gente vai ter muitos problemas envolvendo isso agora, de agora em diante. Então a gente vai precisar de 2 informações, pessoal, de 2 informações para realizar alguns cálculos estequiométricos. Primeiro, essa equaçãozinha aqui, ó, carga é igual a I vezes T, ou I é igual a carga pelo tempo, né, tanto faz. A corrente em ampere, carga em coulomb, tempo em segundos, né? E a gente vai precisar dessa informação aqui, ó, que é a constante de Faraday, que eu acabei de demonstrar ali no slide anterior, tá bom? Vamos lá, então. Aí, ó, uma questãozinha, ó, uma situação prática aí para vocês verem como a gente tem que aplicar, e presta muita atenção nisso, que é muito importante, ó. Exemplo, que está dado aqui do lado aqui no texto, ó. Qual é a massa de prata depositada após 1 hora de eletrólise de uma solução de HNO3 utilizando uma fonte de corrente contínua de 0,5 ampere? Dado a prata tem a massa molar aqui de 107,9 gramas por mol, e 1 Faraday, eu já demonstrei para vocês, vale 96.500 coulombs por mol. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Aqui eu tenho uma solução de prata. Prata é um íon que é o Ag+. O Ag+, ele vai para o polo negativo e vai se depositar ali. Através de que reação? Bom, só abrir um slide aqui, porque eu esqueci, para a gente fazer a resolução do problema. O slide geralmente eu faço para a aula, né? E na aula a gente tem quadro. Aqui não tem quadro. Então, o que vai acontecer lá, pessoal? Presta atenção, olha. Eu tenho a prata que vai para o polo negativo. E quando a prata mais, é que importante a carga, tá, pessoal? Vai ser muito importante a carga do íon. Porque isso vai mudar muito o cálculo estequiométrico. Então, ó, a prata mais, ela vai capturar quantos elétrons? 1 elétron só. E vai se transformar em quê? Ag0. Então, o que eu estou vendo aqui, ó? Eu estou vendo que 1 mol de elétrons, ó, 1 mol de elétrons transforma 1 mol de prata. Tá vendo?
Então, eu vou associar aqui, ó, mol de elétrons com mol de prata, né? Mas vamos lá, vamos antes pegar as informações aqui, ó. Ele quer saber qual é a massa de prata depositada, após 1 hora de eletrólise em uma solução de corrente contínua lá, de uma fonte de corrente contínua de 0,5 ampere. Então, a gente sabe que carga é igual a I vezes o tempo, não é isso? Então, a carga que vai ser aplicada ali, ó, durante esse processo vai ser de 1 hora e 0,5 ampere. Então, substituindo, vai ser 0,5 ampere vezes o tempo, que tem que ser em segundos, né? Quantos segundos tem 1 hora? 1 hora tem 3.600 segundos, beleza? Então, convertendo em segundos aqui 1 hora. Eu vou achar aqui, ó, a carga de quantos? Eu vou achar uma carga de 3.600 vezes 0,5, que vai dar 1.800 coulombs. 1.800 coulombs. Professor, mas por que você achou esse valor de 1.800 coulombs? Em que isso vai ajudar a gente no problema? Vai ajudar muito, porque a gente vai ter que voltar aqui, ó, nessa relação. Quanto que vale 1 mol de elétrons em termos de carga? 1 mol de elétrons vale, ó, 1 mol de elétrons vale 96.500 coulombs. Ok? 1 mol de elétrons tem a carga de 96.500 coulombs. Mas ele não está aplicando 96.500 coulombs. Ele está aplicando quantos? 1.800 coulombs. 1.800 coulombs, eu vou ter X mol de elétrons. X mol de elétrons vai ser igual a 1.800 dividido por 96.500. Isso vai dar 0,018,6 mol de elétrons. Alguma pergunta em relação a algum passo que eu dei até agora? No raciocínio aí? Tá tudo tranquilo? Tá, beleza. A pergunta dele aqui é o seguinte, qual é a massa depositada? Ó, eu tenho a relação aqui em cima da reação, ó. 1 mol de elétron deposita 1 mol de prata. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou só reescrever, ó. 1 mol de elétron deposita 1 mol de prata. 1 mol de Ag. E eu descobri que, deixando a peça lá mergulhada por 1 hora e uma corrente de 0,5 ampere, eu estou, na verdade, fornecendo 0,0186 aqui, ó. 0,0186 mol de elétron. Então, ó, 0,0186 mol de elétron vai depositar X mol de prata. X vai ser igual, ó, 1 para 1 a relação, 0,0186 mol de Ag. E agora, para descobrir a massa, ele deu uma massa molar aqui, ó. 1 mol de prata, tabela periódica, 1 mol de Ag pesa 107,9 gramas. Então, 0,0186 mol de Ag, Y, que vai ser igual a, só multiplicar ali, né? 0,0186 vezes 107,9, que vai ser 2 gramas. Aproximadamente, né, arredondando aí, 2 gramas de Ag. Então, moral da história aí. Se o indivíduo lá colocar, né, mergulhar uma peça metálica por 1 hora numa corrente de 0,5 ampere, ao final de 1 hora, vai ter uma massa de 2 gramas de prata estarão formadas ali na superfície do material. Ok? Perguntas? Enquanto vocês vão pensando aí, só responder uma aluna aqui que está fazendo prova
da engenharia que estão fazendo prova agora? Só um minutinho. Show. Alguma pergunta aí? Pausa para o banheiro. É porque está acontecendo prova online agora e os meninos estão tendo alguns erros de digitação lá, para não aparecer aqui. Perguntas aí, pessoal? Eu vou agora, o que eu vou fazer é tentar mudar aqui, o tipo de abordagem da questão envolvendo vamos dizer, essas situações aí mais quantitativas, tá? Por exemplo, aqui, ó, uma questão que caiu no vestibular uns tempos atrás, né? Quando o vestibular existia ainda, né? O número de elétrons necessário para eletrodepositar 5,87 miligramas de níquel a partir de uma solução de NiSO4 é aproximadamente igual a... Ele quer saber quantos elétrons são necessários para chegarem lá no eletrodo, né, no polo negativo, de modo a depositar uma massa de 5,87 miligramas de níquel a partir de uma solução de NiSO4. Bom, o NiSO4 é um sal, né? É um sal que dissocia no cátion e no ânion. O que é importante é a carga, né? O sulfato aqui é menos 2 e o níquel, por consequência, é mais 2. Então, o que vai acontecer? O níquel 2+, vai capturar 2 elétrons e se transformar em níquel 0. Então, a relação aqui é o seguinte, ó. Cada 2 mols de elétrons, forma 1 mol de níquel. Ok? Então, por isso que eu falei, a carga aqui é muito importante, porque se você não sabe a carga do cátion, você não sabe quantos elétrons ele vai capturar. Aí cada cátion tem uma carga diferente. E se você não souber isso ou chutar aqui, ó, a quantidade de elétrons, provavelmente vai errar o problema. Então, só repetindo aqui, ó, 2 mols de elétrons forma 1 mol de níquel, ok? E aí, pessoal, ele quer saber o seguinte, quantos elétrons serão necessários para depositar 5,87 miligramas de níquel? Quanto que vale o níquel na tabela periódica, a massa molar do níquel?
Eu tenho que ir lá na tabela periódica e descobrir qual é a massa de 1 mol de níquel. Eu, sinceramente, não lembro de cabeça, porque níquel a gente não trabalha, não faz muito exercício com níquel, né? Deixa eu buscar aqui rapidinho. O níquel tem massa de 58,7. 58,7. Então, eu vou escrever assim, ó. Vou só reescrever aqui, ó. 2 mol de elétron, então, forma 1 mol de níquel. E 1 mol de níquel tem a massa de 58,7 gramas. Isso eu peguei aonde? Na tabela periódica. Ok? Periódica. Beleza? Só transformei essa palavra mol aqui para grama, ó. Mas quantos gramas ele vai depositar? Ele vai depositar, ó, 5,87 miligramas. 5,87 miligramas, que é 10 a menos 3 gramas. Isso vai ser X mol de elétrons. X mol de elétrons, então isso vai dar aqui, ó, fazendo a regrinha de 3. Note aqui que posso andar com a casa aqui para ficar mais fácil, ó. 58,7 em cima e embaixo, ó. E aqui colocar, por exemplo, ó, fazer assim, ó, 58,7 vezes 10, como eu andei para trás, né? Vezes 10 a menos 4. Porque eu posso cortar aqui em cima com aqui em cima, ó. Grama com grama. Então vai ficar X igual a, multiplica aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 4 mol de elétron. Ok? Ele quer saber quantos elétrons, e não quantos mols de elétrons. Né? Ó, a pergunta dele é o número de elétrons necessário. Então, 1 mol de elétron, eita, 1 mol de elétron contém 6 vezes 10 a 23 elétrons. 2 vezes 10 a menos 4 elétrons, mol de elétron ali, naquele caso. Y. Mol corta com mol. Isso vai dar que Y vai ser igual a 2 multiplica por 6, que dá 12. 10 a menos 4, 10 a 23 aqui, ó. Então, somos os expoentes, né? Isso vai dar 10 a 19 elétrons. Então, a quantidade de elétrons é 12 vezes 10 a 19 elétrons. Ou 1,2 vezes 10 a 20, que ele andou com a casa aqui, ó. Portanto, letra D. Tudo bem? Misturamos, então, eletrólise com cálculo estequiométrico, tá? Outro problema. Olha só. Na eletrólise aquosa com eletrodos inertes de uma base de metal alcalino, obtém-se 8 gramas de oxigênio no anodo. Ah, não, isso aqui não precisa não, isso aqui é fácil, espera aí, quero outro aqui, espera aí, melhor. Ah, vamos lá, essa aqui é boa. Uma peça de ferro constitui o cátodo ou catodo de uma célula eletrolítica que contém uma solução aquosa de íons níquel. Para niquelar a peça, faz passar pela célula uma corrente de 19,3 ampere. Calcule o tempo em segundos necessário para que seja depositada na peça uma camada de níquel de massa 0,59 gramas. Então, o que vai acontecer? O níquel 2+, vai capturar 2 elétrons para se transformar em níquel 0. Ele quer saber qual é o tempo necessário, qual é o tempo necessário para formar uma camada, uma massa de níquel de 0,59 gramas, aplicando uma corrente de um I de 19,3 ampere. Como é que eu vou determinar o tempo, pessoal? E como é que o tempo se relaciona com a corrente? A gente sabe, né? Carga é igual a I vezes o T.
tenho a corrente, eu tenho I. Eu quero saber quanto que vale o tempo. Quanto tempo isso vai acontecer? Para isso eu preciso determinar a carga em Coulomb. Se eu descobrir a carga em Coulomb, eu vou descobrir o tempo. Beleza? Então vamos descobrir essa carga aí. Vamos dar um jeito de descobrir essa carga associando as informações que a gente tem. Quais informações que a gente tem? Olha a reação química, ó. Qual é a reação química? Para niquelar, ou seja, para produzir o níquel, eu preciso de 2 mols de elétrons. Cada 2 mols de elétrons forma 1 mol de níquel. Então, eu vou escrever isso, ó. Abrindo mais um slide. Ficaria assim, ó. Vamos escrever essa informação. Ó, 2 mols de elétrons, 2 mols de elétrons produz 1 mol de níquel. Ele quer saber, pessoal, qual é a quantidade de tempo para formar uma massa de 0,59 gramas de níquel. Quanto que vale 1 mol de níquel? 1 mol de níquel, nós fizemos exercício agora, não é isso? O níquel tem uma massa molar de 58,7. 58,7 gramas. Então, reescrevendo, ó, 2 mols de elétrons, deposita, tem a ver com 58,7 gramas de níquel. Qual é a massa de níquel que ele quer depositar? 0,59. 0,59 gramas de níquel, então vai precisar de X mols de elétrons. Isso vai ser igual a, ó, a gente podia ter arredondado aqui em cima, né? Mas tudo bem. 0,59 vezes 2 dividido por 58,7. Isso vai dar X igual a 0,02 mol de elétron. Eu descobri aqui, ó, X, ó, mol de elétron, ok? Se tiver alguma dúvida aí no passo aí do cálculo, me fala, tá bom? Quanto que vale 1 mol de elétron em carga, pessoal? 1 mol de elétron vale 1 Faraday, que é aquela constante que está lá atrás, ó. 1 mol de elétron, ó, 1 mol de elétron vale 96.500 coulombs. Professor, essa informação é dada? Sim, essa informação tem que ser dada, é uma constante. 1 mol de elétron vale 96.500 coulombs. Mas, professor, por que você está fazendo essa conta aí de Coulomb? Porque o que eu quero aqui, ó, é a carga em Coulomb. Se eu descobrir a carga em Coulomb desse processo, e eu sei a corrente, eu descubro o tempo. Né? Então, 1 mol de elétron vale 96.500 coulombs. Para esse processo acontecer, eu preciso de 0,02 mol de elétron, que vai dar quantos? Y coulombs. Quanto que vai dar isso aí, ó? 0,02 vezes 96.500, que vai ser 1.930 coulombs. Descobri agora quantos coulombs eu preciso. Substituindo, então, carga é igual a I vezes T. Qual é a carga necessária? 1.930 coulombs. Qual é a corrente aplicada no sistema? Que eu vou agora usar 19,3 ampere. Qual é o tempo? Quero descobrir. O tempo vai ser igual a 1.930 dividido por 19,3. Que vai ser, ó, nem precisava fazer essa conta, né? Vai ser 100 o quê? Segundos. Resposta do problema. Então, voltando lá. Calcule o tempo em segundos necessário para que seja depositada na peça uma camada de níquel de 0,59 gramas. Resposta, o tempo necessário será de 100 segundos. Beleza? Ó, maneira essa questão aí, hein? Muito legal. 100 segundos será o tempo necessário para depositar essa massa. Estou terminando já. Vou pegar aqui uma outra questão.
ver se dá para resolver isso aqui. Vamos lá, não podemos resolver essa. Que tem um nível de dificuldade um pouco maior, né? Então, vamos lá. Diz assim, ó. Questão da UERJ. Aliás, a UERJ tem vestibular, né? A UERJ não usa Enem, não, eu acho. Acho que a UERJ não aproveita o Enem. Não sei se aproveita, deve aproveitar um percentual. Né? Diz assim, ó, considere a célula eletrolítica ao lado, na verdade, abaixo, né? Eletrolizando-se durante 5 minutos a solução de sulfato de cobre com uma corrente elétrica de 1,93 amperes, verificou-se que a massa de cobre depositada no cátodo foi de 0,18 gramas. Em função dos valores apresentados acima, o rendimento do processo foi igual a... Então, vamos lá, vamos prestar atenção aí no problema para a gente entender o que está acontecendo. Então, aqui, ó, o que ele fez, né? Caramba. O que ele fez? Ele colocou, dentro dessa solução aqui, ó, ele colocou sulfato de cobre. Sulfato de cobre, a gente sabe que tem os íons cobre 2+, né? E aí ele ligou esses 2 eletrodos a uma fonte aqui, né? E o polo negativo, no polo negativo, ele colocou um eletrodo de grafite. Então, o que vai acontecer com o tempo, né? Com o tempo, o cobre 2+, vai para esse eletrodo negativo, vai capturar 2 elétrons e vai se transformar em cobre 0. Né? Por isso que eu falei, carga aqui é muito importante, porque se eu coloco 3 elétrons aqui, ó, o cálculo estequiométrico vai sair todo errado. Então, vamos lá. E aí, com o tempo, o que vai ter? Com o tempo, vai começar a formar uma massa aqui, ó, de cobre. Cobre metálico. Cobre sólido. Ok? Cobre sólido. Ele diz que, durante esse tempo, depositou uma massa de 0,18 gramas. 0,18 gramas. Porém, contudo, todavia, a questão é o seguinte, será que nesse tempo que ele deixou e nessa corrente que ele aplicou, não deveria ter formado uma massa maior do que 0,18? Porque se deveria formar uma massa de 0,18, o rendimento desse processo não foi 100%. Tanto é que não foi. As alternativas que ele colocou aqui, ó, estão todas menores que 100%. Ok? Todas estão menores que 100%. Então, a estratégia aqui é o seguinte, calcular qual seria a massa obtida por um rendimento de 100%. E depois a gente vai voltar aqui, ó, e comparar com essa massa. Então, vamos lá. A gente sabe que o tempo que ele deixou foi de 5 minutos e que a corrente que ele aplicou foi de 1,93 amperes. 5 minutos em segundos vai dar 300 segundos, sempre convertendo o tempo em segundos. Então, a carga vai ser igual a I vezes o tempo. Então, a carga ali vai ser igual a corrente, 1,93 vezes 300 segundos, que vai dar igual a 1,93 vezes 300, que é igual a 579, o quê? Carga, a unidade é Coulomb. Beleza. Vamos usar essa carga daqui a pouquinho. Por quê? Olha, 2 mols de elétrons, 2 mols de elétrons forma 1 mol de cobre. Isso pela reação química, né? Ó, cobre 2+, mais 2 elétrons, cobre 0. Então, 2 mols de elétrons forma 1 mol de cobre. Ok? Quanto que é a carga, pessoal? Quanto que é a carga de 1 mol de elétron? A carga de 1 mol de elétron
de 1 mol de elétron é 96.500 coulombs. Então, vou escrever assim, ó. 2 vezes a carga de 1 mol de elétron, que é 96.500 coulombs. Só substituir o valor. Está para 1 mol de cobre. Quanto que vale 1 mol de cobre em gramas? Tem que pegar na tabela periódica. Espera aí. Cobre. 63,5 gramas. Eu só converti essas unidades aqui, ó. Então, 2 mol de elétrons. Cada mol de elétron vale 96.500 coulombs. Ok? Então, 2 vezes a carga de 1 mol de elétron está para 1 mol de cobre, que em gramas vale 63,5 gramas. Mas qual é a carga que ele está aplicando? Ó? A carga que ele está aplicando é 579. Então, 579 coulombs vai produzir, teoricamente, uma massa X de cobre. X vai ser igual a, vamos fazer uma regra de 3, ó. Vai ficar 579 vezes 63,5, que vai dar 36.766,5. Ok? Dividido por 2 vezes 96.500. Tem que fazer isso por etapa, porque minha calculadora aqui é vagabunda. 36.766,5 dividido por 2 vezes 96.500, que é 193.000. Ó, coulomb corta com coulomb. O que eu vou achar X aqui vai ser gramas, ó. Ok? X vai ser igual a... X igual a... Fazendo essa divisão aí, ó. 36766.5 dividido por 193.000. Isso dá uma massa de 0,19 gramas de cobre. Em outras palavras, pessoal, olha só o que eu fiz aqui, ó. O que a gente fez? 0,19 gramas seria 0,19 gramas seria para uma condição ideal, ou seja, um rendimento de 100%. Mas na prática aqui, ó, na prática, a massa depositada foi de 0,18 gramas. Então, 0,18 gramas vai dar um rendimento que é menor que 100%. Então, vai ser 0,18 vezes 100 dividido por 0,19. Vai dar um rendimento de 94,7%. Ok? 94,7%. Alternativa que está mais próxima aqui, né? Arredondamento que eu fiz, né? 7, ele arredondou ali para 94,5%. Perguntas? Perguntas aí? Último exercício, para a gente ficar livre aí. Último problema. Envolvendo parte quantitativa da eletrólise. Vamos lá, ó. Na eletrólise de uma solução aquosa diluída de sal de cozinha, utilizando eletrodos de platina, ocorre no cátodo e no anodo apenas evolução de gases. O gás recolhido no anodo, isento de umidade, apresentou nas condições ambientes, de pressão e temperatura, volume igual a 12,5 litros. Foram gastos na eletrólise quantos faradays? Então vamos lá, vamos imaginar aqui o problema, né? Então o que ele fez? Ó, ele colocou dentro de uma cuba eletrolítica, ele colocou uma solução
cloreto de sódio e colocou ligado a 2 eletrodos de quê? De platina. Colocou 2 eletrodos de platina ligados numa fonte. Ok? Ligados numa fonte. E aí, bom, o que vai acontecer, né? Eu tenho uma solução de cloreto de sódio, aquosa. E a gente tem que lembrar que isso está em água. E em água eu tenho H+, e tenho o Na+. Eu tenho o ânion Cl- e tenho o ânion da água, que é o OH-. E aí, lembrando, eu tenho polo negativo. Quem que vai para o polo positivo? Quem que vai para o polo positivo são os ânions. Ou vai o ânion hidroxila, ou vai o ânion Cl-. Só que nós vimos lá atrás, lá na eletrólise do cloreto de sódio, que na ordem de preferência, entre o OH- e o Cl-, quem vai é o Cl-. O OH- não vai. Então, o Cl- se transforma em Cl2, gás Cl2, e libera 2 elétrons e 2 Cl-. Beleza? E isso aqui, pessoal, é exatamente quem? Acontece onde? No polo positivo, que é a reação anódica. Por que é a reação anódica mesmo? Por quê? Porque é a reação de oxidação. Está liberando elétrons naquele caso. Nesse caso, ó, é a oxidação. Então, voltando no texto aqui, ó. O gás recolhido no anodo. O gás recolhido no anodo. Quem é o gás recolhido no anodo? É o Cl2. Isento de umidade, apresentou nas condições ambiente de pressão e temperatura. O que ele quer dizer com isso? Condições ambiente de pressão e temperatura significa CNTP. Volume igual a 12,5 litros. O que significa dizer isso? Que ele recolheu 12,5 litros de gás cloro nesse polo positivo aqui. Ok? Ele quer saber quantos faradays foram gastos, né, nessa eletrólise. Ele deu aqui, ó, 1 Faraday é a carga de 1 mol de elétrons, o volume molar nas condições ambientes é 25 litros por mol, e a gente vai utilizar essas informações para chegar no problema. E vai usar principalmente essa reação. E se você não lembrar dessa reação aqui, ó, você não consegue calcular nada. Por que não consegue calcular nada? Porque a gente sabe aqui, ó, que 2 mols de elétrons, estão associados aqui, ó, 2 mols estão associados à formação de 1 mol de gás cloro. 1 mol de gás cloro. Pela reação química aqui, ó. Cada 1 mol de gás cloro libera 2 mols de elétrons. Ok? E aí, vamos lá. Quanto que vale 1 mol de gás cloro medido nas condições ambientes? Vale 25 litros. 1 mol vale 25 litros. Então, 2 mol de elétrons libera um volume de 25 litros de cloro, que está aqui nas condições ambientes. E quantos litros são liberados nessa reação? 12,5 litros de cloro X. X vai ser igual a, uma conta fácil de fazer aqui, porque 12,5 é a metade de 25. Então, 2 mols metade de 2 mols vai ser 1 mol de elétron. 1 mol de elétron, pessoal, 1 mol de elétron tem a carga de 96.500 coulombs. E 96.500 coulombs equivale a 1 Faraday. Então, a pergunta dele é,
Quantos faradays foram gastos nessa eletrólise? Quantos faradays foram gastos nessa eletrólise? Foram gastos nessa eletrólise 1 mol de elétron, que é 96.500 coulombs, que equivale a 1 faraday. Alternativa aqui, ó. Letra D de dado. 1 faraday. Ok? É fácil isso? Não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque envolve, obviamente, envolve raciocínio lógico, de novo, né? Regra de 3, associar a carga com corrente, com tempo, saber qual é a reação química envolvida no processo, quantos elétrons são envolvidos no processo, fazer as relações, né? Fazer as regras de 3 numa sequência lógica que tenha lógica, né? Que tenha sentido, né? Isso obviamente, não é tão simples, que vocês só conseguem desenvolver isso com exercícios, com problemas. Então, aqui eu envolvi, ó, problemas diferentes. Por exemplo, qual é a massa depositada de um material? Depois, né, para depois de uma reação, né? E, finalmente, qual é a quantidade de faradays, né? Aqui envolvendo, inclusive, volume de gases, né? Então, são todas vertentes diferentes, situações diferentes, envolvendo a parte quantitativa, né? A parte matemática, vamos dizer assim, da eletrólise, ok? Na apostila tem exercícios desse tema, que eu vou passar para vocês ao final aqui. E aí, só relembrando, na semana que vem, a nossa avaliação sobre todo esse conteúdo de eletroquímica, que vai desde lá, né, desde as pilhas até a eletrólise, ou seja, não é pouca coisa, é muita coisa, é muito assunto, né? Desde que a gente começou, nessas 5, 6 semanas aí, até chegar na aula final aqui, que é a aula de cálculo. Ok? Com isso, pessoal, eu termino esse assunto e a gente faz a avaliação semana que vem. E aí encerra o segundo bimestre, a gente começa o terceiro bimestre, tá? E na volta e depois das férias, eu começo a fazer as aulas na forma de aula gravada mesmo, vou pegar aula de YouTube, vou postar lá no sistema, no AVA, e a questão de pontuação, a questão de exercício continua a mesma coisa, semanal, com entrega semanal de exercício, com avaliações, provas periódicas, né, também, 2 provas por bimestre, do mesmo jeito, tá bom? Não vai mudar nada. A única coisa que eu vou parar de fazer lives e vou postar toda quarta-feira, eu vou postar vídeos no conteúdo, o assunto, para dar sequência da aula de vocês. E, obviamente, continuo os atendimentos toda segunda-feira ou terça-feira, eu não lembro qual é o dia. Fala. E o atendimento? Isso, acabei de falar. Vai continuar dando? Isso, o atendimento continua na segunda-feira, não lembro qual é o dia, mas o atendimento continua normal. Respondi, Águida? Beleza. Então, atendimento normal, a única coisa que vai mudar é que as aulas não serão na forma de live mais. As aulas, por motivos variados, eu vou fazer na forma de aula, pegar algumas aulas, aquelas aulas show lá de YouTube, lá que vocês gostam pra caramba, e vou passar para vocês os links